Vamos falar dessa classificação do Corinthians sofrida, do jeito Corinthians. É assim que é torcer pro Corinthians? É desse jeito, rapaziada? Precisa desse sofrimento todo? Venceu o primeiro jogo fora de casa, tava jogando em casa, abriu o placar. Tava muito tranquilo, mas não. O Corinthians não. Ele não gosta de tranquilidade, ele não gosta do marasmo, né? Ele tem que dar um sofrimentozinho, porque parece que senão não tem graça. Tirando a brincadeira, é impressionante, porque o Corinthians vai muito bem nas Copas, classificou contra o Grêmio, jogando melhor, inclusive quando teve um jogador a menos no primeiro jogo, depois no segundo tempo poderia ter vencido no tempo normal, classifica nos pênaltis. Dessa vez, não precisava ter levado para os pênaltis. O jogo contra o Grêmio até foi um pouquinho mais equilibrado e tudo mais, beleza. Esse jogo não precisava. O Corinthians venceu a primeira partida. Foi encarar um Bragantino que ainda está oscilante na temporada, não teve nem o Elinho no jogo, e que precisava se soltar, porque ia buscar o resultado, mas o Corinthians aplicou meio que uma estratégia oposta, inversa, que eu achei interessante, atacou o Bragantino, buscou o Bragantino, até pela escalação. O Ramon coloca Igor Coronado e Rodrigo Garro juntos. O Coronado mais próximo do Giovani, o homem da referência. O Garro flutuando, né, circulando bem. Dois volantes, o Rian e o Charles. Gostei desse sistema, com dois volantes e dois meio-articuladores para a chegada de um centroavante ou um atacante. Os dois alas, o Fagner, que fez um bom jogo. E eu tenho sido um crítico do Fagner, mas ele fez um bom jogo. O Matheus Bidu, que é um novo titular da posição, que precisamos ser justos, está jogando muita bola, e três zagueiros, com o André Ramalho. Ele, quando preservava jogadores, normalmente tirava o André, deixava o Félix Torres com o Kaká e o Gustavo Henrique. Dessa vez ele deixou o André, que fez um jogo exuberante, fabuloso. Como joga bola esse André Ramalho. Que achado do Corinthians esse André Ramalho. Ele tá em todas as partes do campo, ele é um zagueiro que ataca, que finaliza, que arma o jogo, que lidera o sistema defensivo, que sai jogando com a bola dominada, que tem muita maturidade. Perdeu o pênalti, é verdade, e esse é o drama dos pênaltis. Você deixa levar para os pênaltis e corre o risco do André Ramalho, que foi um cara que jogou demais nos 90 minutos, que vem jogando muito bem. Daqui a pouco, né, tentou tirar do goleiro, a bola subiu demais, correu o risco de, numa fatalidade, eliminar o time. Porque não seria culpa dele. Enfim, uma questão ali mais pontual dos pênaltis, mas no jogo, cara, ele vem jogando uma enormidade, um absurdo que joga o André Ramalho. E tá jogando todos os jogos, e chegou, cara, da Europa agora há pouco, e assim, sabe, sobrando, deitando. E numa linha de 13, ele voa, ele cresce, porque aí ele se solta, ele joga como um volante, ele avança a linha, ele cai pela direita quase como um apoio ao lateral. Ele meio que tenta carimbar as bolas, assim, do tipo, dá pra mim que eu vou começar a resolver a partir de trás aqui a construção do jogo. E quando o clarão se abre, irmão, ele finaliza e finaliza bem. Obrigou o goleiro a trabalhar, olha, muitas vezes o Fabrício, o goleiro do Bragantino. Enfim, no segundo tempo deu até um voleio, né, que a bola foi por cima, mas o goleiro salvou. Ele estava acossado pela marcação e ele não queria deixar a bola cair, porque ele não tinha tempo de finalizar, e ele dá um voleio e quase faz o gol de empate ali naquele momento. Enfim, o André Ramalho, um grande achado do Corinthians, junto do Gustavo Henrique e do Kaká. O Kaká falhou em alguns momentos ali, ele foi um pouco atrapalhado, especialmente no momento do segundo gol, mas, cara, eu acho que funciona esse trio aí, Kaká, Gustavo Henrique e André Ramalho. Eu acho que o Félix Torres, para mim, individualmente, é o que menos tem jogado. E tá chegando gente aí, né? O Luizão, do West Ham e São Paulo, a gente fala mais na sequência em outros vídeos. Esse foi o time, mas eu esqueci de alguém, né? Um bom time começa por um bom goleiro. Senhoras e senhores, Hugo Souza nasceu para vestir e jogar no Corinthians. É muito louco isso, cara. Porque ele, acho que quis o destino que ele começasse no Flamengo. Mas a vida dele, a missão dele, a meta dele, a sina dele era ser Corinthians. Porque ele é muito Corinthians. Você vê na cara dele o jeito de jogar, o jeito que ele defende o Corinthians, como ele quer dar certo no Corinthians, como ele quer ser contratado pelo Corinthians, como ele quer fazer história no Corinthians. Ele abraçou o Corinthians e essa oportunidade de uma forma comovente, de uma forma que poucas vezes a gente viu. E o Hugo tem uma história de vida como há
a maioria dos jogadores de futebol que vem de uma origem humilde, que tem que ser o provedor da casa, que sobe muito rápido, que com 20 anos está vestindo as cores de um grande clube, muitas vezes tendo que ser titular na ausência do goleiro titular que estava machucado, que era o Diego Alves. E aí ele cometeu algumas falhas, subiu um pouco para a cabeça, se deslumbrou, achou que podia mais do que podia, foi autossuficiente e aprendeu, e amadureceu. E estava lá, escondido, no Chaves de Portugal. Parabéns, Corinthians, porque o Corinthians buscou não um goleiro, buscou o goleiro. E o Hugo, eu já falei sobre isso, ele assume a função de goleiro das mais difíceis do mundo. Porque ele chega no momento em que o Cássio está indo embora. O grande ídolo Cássio, em meio a um desgaste aí com a torcida, de pressão para cima dele dos últimos anos, o Cássio resolve ir embora, encerrar o seu ciclo como goleiro do Corinthians. Mas tinha o Carlos Miguel, que era um potencial substituto, ídolo, que podia fechar o gol, jogador de seleção brasileira, jovem, se falava maravilhas e que fechou o gol mesmo nos primeiros jogos. Mas o Carlos Miguel teve uma outra escolha de vida. Ele, os seus empresários e tal, eles preferiram, e a antiga gestão, baixar a multa quando veio uma proposta de fora, mesmo com todo esse contexto, dele poder ficar, ganhar um bom salário, ser ídolo do torcedor do Corinthians, ele preferiu ir embora. Escolhas. Nem cabe a mim julgar. Escolhas. No meio desse cenário, e a torcida magoada, porque, pô, eles começaram o ano com os dois, com Cássio e o Carlos Miguel, e de repente o Corinthians se viu sem nenhum. No meio de tudo isso, chega o Hugo Souza, que eu aqui cheguei a dizer, pô, traz um goleiro afirmado, um goleiro que saiu do Brasil contestado, está escondido lá em Portugal. Calei minha boca. Que personalidade, porque ele assumiu a função de uma maneira espetacular, espetacular. Meus aplausos, Hugo Souza, porque não era fácil fazer o que você fez, não está sendo fácil fazer o que você está fazendo. E ele começou a construir a sua história, começou a construir uma idolatria já, que obviamente vai ser confirmada e referendada por títulos e grandes jogos, mas o que ele fez hoje já está na história. O Hugo Souza, no meio de tudo isso, pegou 3 penalidades, quando o Bragantino tinha 2 possibilidades de fechar a série, de converter o pênalti e acabar a disputa. Pois ele foi lá e pegou os 2 pênaltis. E pegou um terceiro e classificou o time. Inacreditável. Hugo Souza, senhoras e senhores, que durante o jogo já tinha pegado muito. E aí vai para os pênaltis e ele resolve, ele decide. E ele tem sido o melhor jogador do time, junto do Rodrigo Garro, do André Ramalho, mas o Hugo tem resolvido. Que goleiro o Corinthians contratou, mas assim acertou na mosca. Parabéns para quem contratou, mas tem que comprar. Eu vou falar sobre isso no outro vídeo. Falando sobre o jogo, o Corinthians, como eu disse, até pela escalação, atacou o Bragantino. E aí, cara, o Fagner dá um lançamento para o Matheus Bidu, que ele chuta, o goleiro espalma. O Corinthians começa a frequentar a área, o Coronado dando tapa aqui e ali, aparecendo muito bem. De repente, o Garro pega uma bola e o Garro tem isso, né? Ele chuta. Como é bom um cara que chuta gol. Porque se você chuta, pode desviar e alguém enganar o goleiro, pode bater na trave e entrar, pode o goleiro tomar um frango, tudo pode acontecer. Se você não chutar, pô, aí não acontece mesmo. Né? Te contar essa novidade aí. Se você chuta pro gol, algo pode acontecer. E o Garro chuta. Ele chutou e abriu o placar. O Corinthians aumentou a vantagem que tinha. E muita gente cogitava até que o Corinthians ali poderia começar a preservar jogadores pensando no Fortaleza pelo Brasileiro, porque estava tudo encaminhado. Vem o segundo tempo, e o Bragantino, obviamente, pela necessidade, cresce no jogo, começa a empurrar o Corinthians, e o Corinthians também baixa a bola. O Corinthians meio que administra, o Corinthians meio que pensa, bom, beleza, vamos até o final, estamos com a vantagem, se tomar um gol aqui. E eu até achei que isso pudesse acontecer, pela volúpia do Bragantino. Bom, daqui a pouco o Corinthians pode tomar um gol e tal, né? Mas não vai ser mais do que isso. Em 4 minutos, o Bragantino virou. Começou a frequentar muito a área, o André Ramalho espana uma bola de cabeça, e o Sacha, que é um bom atacante, é um atacante que tem muitos gols, ele está sempre fazendo gol, desferiu um chute na meia-lua, no cantinho, e o Hugo estava até encoberto, assim, com muita gente na frente, não conseguiu buscar. Na sequência,
O Bragantino em cima, o Hugo fazendo milagre, fazendo defesa aqui, a defesa afastando e não sei o quê. Bola aérea, o Luan Cândido cabeceando, contrapé do Hugo 2-1. Aí a gente está falando de 30 minutos do segundo tempo. 30 do segundo tempo, o Bragantino em cima, fazendo 2-1 na Neoquímica Arena, de virada, levando o jogo para os pênaltis. E poderia o Bragantino fazer o terceiro, por que não? O Corinthians se lançou ao ataque, meio que numa pressão, numa abafo, tentou fazer o empate e não conseguiu. Pênaltis. E aí, gente? E aí? E aí que o Bragantino, quando o André Ramalho perde a penalidade, que acho que é o segundo ou terceiro pênalti, acho que é o segundo, na última bola, bastava o Gustavinho fazer o gol. E aí que entra o Hugo Souza na sua grandiosidade. Porque não é que ele pegou o pênaltis na disputa de pênaltis. O Cássio também pegava, pelo menos uma. Uma batida ele pegava. O Hugo pega o pênalti, que era o da classificação do Bragantino. Era o chamado match point. Faz e acaba. O cara chutou no cantinho, um canto que ele estava tentando. Ele foi 2, 3 vezes naquele canto. Depois ele tentou inverter. O Gustavinho foi lá, chutou no cantinho e ele foi buscar. Explosão na Neoquímica Arena. No último pênalti, o Hugo deixou tudo igual. Vamos para séries alternadas. Aí é o seguinte, quem errar e converter, né, você avança. Bastava o Corinthians fazer o seu gol, para depois, né, jogar a responsabilidade para o outro lado. O Rian vai lá e perde o pênalti. O Hugo faz o mais difícil, que é pegar a última bola. O Rian vai lá e perde o pênalti. O que o Hugo faz? Pega de novo. O Hugo vai lá e pega de novo. Cara, que loucura. Ele não pegou uma nem duas para resolver. Ele não pegou só uma, ele pegou 2 vezes quando o Bragantino estava para resolver o jogo. Ele pegou o match point, ele pegou de novo, e aí o Gustavo Henrique faz o gol e não bastasse, não satisfeito, ele foi lá e pegou o terceiro. E classificou o Corinthians. Que história, Hugo Souza? O total responsável por essa classificação de um Corinthians que apagou durante alguns minutos, tomou uma virada do Bragantino numa classificação que parecia tranquila e encaminhada, mas nas mãos do seu grande goleiro e também de ótimas atuações que a gente teve ao longo dos 90 minutos, mas especialmente nas mãos do goleiro, o Corinthians está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. E aí, bom, aí tudo pode acontecer, gente, porque é um Corinthians que está ganhando casca, que está encorpando, que está trazendo reforços, que esses jogadores estão entendendo o que é estar no clube, entendendo o que é essa torcida, representatividade. O brasileiro é um capítulo à parte, que não pode ser esquecido e que precisa ser resolvido. Mas é visível que para conquistar as vitórias ou as classificações que o Corinthians tem conquistado nas Copas, é porque tem alguma coisa ali. Tem um time sendo formado. Pode ser até que os louros sejam colhidos no ano que vem. Eu não sei até quando o Corinthians vai na Sul-Americana ou na Copa do Brasil, mas tem condições de avançar. Está fazendo isso com muita entrega, com organização, mesmo com o pouco tempo do Ramon Dias, e com jogadores que individualmente, alguns que chegaram, estão dando conta do recado. Tem alguns questionamentos aqui, né? O Pedro Henrique de novo entrou, teve problemas, o Wesley também não conseguiu ser, até converteu o pênalti, né? O Pedro Henrique também, mas eles não conseguiram serem efetivos, né? no campo de ataque, no campo ofensivo. O Giovani acho que foi um cara que hoje cumpriu, mas aí tem o Héctor Hernandes para chegar, tem o Martínez no meio, tem o próprio Luizão na defesa, tem outras situações para acontecer para que o Ramon consiga encontrar um time e, dando atenção para o brasileiro, nas Copas, cara, não sei até onde esse Corinthians pode ir. O curioso caso do Corinthians de Ramon, que sofre no brasileiro, mas nas Copas derruba quem vier pela frente. Quem duvidar é doido. E Hugo, parabéns. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!